Oi meninas, sejam bem-vindas, aqui é o Sintonia de Mãe, eu sou Andressa Bortolasso e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mito da cerveja preta. Possivelmente você já tenha ouvido por aí em algum momento que cerveja preta ajuda a aumentar a produção de leite. E hoje a gente vai conversar aqui sobre a real da cerveja preta. Será mesmo que vale a pena tomar cerveja preta para aumentar a produção de leite? Será que isso vai resolver seus problemas com a amamentação? Vai fazer o seu bebê ganhar mais leite na hora da mamada e você poder chegar assim ao aleitamento materno exclusivo? Fica comigo que você vai ter todas essas respostas daqui a pouquinho. Meninas, eu acabei de ver meus e-mails aqui e tava vendo uma mãe falando que tava com muita dificuldade na amamentação. Deixa eu sair aqui fora pra gente pegar um pouquinho de luz natural. Falando que tava com problema com a amamentação, que já tinha tentado de tudo. Um pouquinho, vamos arrumar aqui. Que já tinha tentado realmente de tudo para sua produção de leite e nada resolvia. Então, que ela já tinha comido canjica, tinha tomado litros e litros de água por dia e contou lá um relato mesmo, um histórico lá de tudo que ela tinha feito. E aí eu fico pensando nesse momento, o que as mães são capazes de fazer para aumentar a produção de leite e para ter esse leite suficiente para suas crianças. As mães são simplesmente capazes de tudo, de tudo. E isso é muito legal. Sabe por quê? Porque isso mostra o interesse das mulheres de hoje em dia na amamentação, o que não acontecia alguns anos atrás. Acreditem vocês ou não. Faz 20 anos que eu trabalho com amamentação, na verdade quase 20 anos. O meu primeiro atendimento com a amamentação foi em março do ano 2000. Então, já estou bastante tempo nesse barco aqui, eu sei direitinho como acontecem as coisas. E naquela época, né, a gente não tinha, assim, esse movimento forte das mulheres em relação à amamentação. E eu vi essa história se transformando ao longo dos anos, então isso é muito lindo. E hoje em dia, as mulheres, elas têm tanta certeza de que querem amamentar porque sabem da real importância da amamentação e elas foram educadas, porque na época que eu trabalhava, né, que eu comecei a trabalhar com amamentação, era mais um movimento de alguns profissionais tentando convencer as mulheres de que amamentar era preciso. E agora não, a gente vê exatamente uma situação onde as mulheres estão realmente se levantando e indo em busca realmente do que lhe é de direito, né, a amamentar, tanto do direito mesmo das leis trabalhistas, das leis sobre produtos infantis, alimentos infantis. E isso é muito legal, porque isso faz a gente entender que tudo aquilo que foi construído no passado, né, deixando realmente a mulher totalmente fragilizada em relação à sua decisão em amamentar. E eu fico muito feliz, porque isso realmente está sendo virado, esse jogo está sendo virado. Agora é uma batalha feminina, e agora então eu sei que ninguém segura essa mulherada. Bom, então voltando no assunto, essa mãe estava me contando que até cerveja preta ela tomou para aumentar a produção de leite. E aí a gente começa esse questionamento. E eu tô trazendo isso aqui para vocês porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Andressa, realmente, cerveja preta posso tomar? Não tem problema para amamentação? E aí, gente, é muito legal a gente trazer esse assunto aqui pro canal pra gente poder esclarecer por conta de que até que ponto vale a pena a gente fazer essas coisas, essas loucuras, vamos dizer assim, para aumentar a produção de leite. E o mais importante, será que o caminho é realmente por aí? É isso que a gente vai conversar aqui agora. O primeiro ponto que a gente precisa conversar, e você já deve imaginar que eu vou falar isso, é a questão de que cerveja é uma bebida que contém álcool. E álcool a gente precisa tomar muito cuidado. No período da gestação, zero álcool. No período da amamentação, ainda a gente pode abrir pequenas exceções, pequenas mesmo, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Porque, gente, tudo que a gente come ou bebe está passando através do leite para o bebê. Então, é de responsabilidade de cada mãe cuidar muito bem disso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E através disso, a gente vai, então, conversar sobre o que a gente pesando na balança realmente vale a pena. Bom,
Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que eu falo sobre álcool na amamentação. Vou deixar um card aqui pra vocês, para que você possa dar uma olhadinha e saber o limite aí para você pisar em terreno seguro, tá? Primeiro, gente, como começou essa história? Então, afinal de contas, por que será que a cerveja preta tem essa fama de aumentar a produção de leite? Da onde veio isso? Não deve ser do nada. A gente sempre fala, né? Onde tem fumaça tem fogo. Será que realmente aumenta a produção de leite, mas a gente não pode tomar porque é um produto alcoólico, né? Na verdade, o mito da cerveja preta surgiu mais ou menos na era industrial. E vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu naquela época e trazendo aqui para os dias de hoje, exatamente nesse assunto que eu acabei de iniciar esse vídeo, de como a mulher está se posicionando em relação à amamentação hoje em dia. Então vocês vão ver que no finalzinho do vídeo vai dar para linkar tudinho e vocês vão entender essa linha de tempo aí da amamentação. Então vamos lá. Antes da era industrial, as mulheres, normalmente, o dever das mulheres era ficar em casa, cuidando da casa e das crianças. Com o advento dessa mudança, né, que aconteceu primeiro fora e depois aqui no Brasil, as mulheres começaram a sair para o mercado de trabalho. Então, nessa época, a gente sabe que não existia ainda leis trabalhistas, então essa mulher não tinha um mínimo de proteção, especialmente em relação à proteção da amamentação, como a gente tem hoje. Ainda não é perfeita, mas a gente tem já algumas coisinhas que protegem o aleitamento dessa mulher, pelo menos até os 4 meses, apesar de que é uma lacuna grande ainda, é uma batalha ainda que a gente precisa conquistar, uma batalha a ser conquistada, que é a licença maternidade até o 6º mês, já que a Organização Mundial da Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E naquela época a gente não tinha nem isso, então imagina as mulheres saindo para o mercado de trabalho com crianças pequenas, porque se elas não fossem trabalhar, simplesmente perdiam o emprego. Essas mulheres, elas se sentiam super empoderadas naquele momento para trabalhar, para fazer as coisas, para fazer acontecer. E elas queriam mostrar realmente para a sociedade que sim, era possível cuidar dos filhos e ainda trabalhar fora. Foi uma fase muito importante. Só que nós tivemos muitos ganhos, mas também muitas perdas. E uma dessas perdas eu considero realmente que foi a perda da livre demanda. Essas crianças, filhas dessas trabalhadoras, que muitas vezes trabalhavam sem horários para voltar para casa, sem férias, sem licença maternidade, a livre demanda dessas crianças ficou muito prejudicada. E a primeira coisa que vai impactar quando a gente interrompe a livre demanda é o quê? A produção de leite. Então as mulheres queriam amamentar, queriam cuidar dos seus filhos e ainda trabalhar fora, só que isso se tornou uma prática totalmente impossível. E quando essas mulheres perceberam, então, que diminuía a produção de leite, que elas não tinham mais leite suficiente para as crianças, elas começaram a buscar recursos para aumentar a sua produção de leite, já que naquela época elas não sabiam, ninguém explicava que por falta de livre demanda o leite poderia diminuir e a criança poderia desmamar. Ninguém sabia disso. Então, nessa busca, sem a mulher medir esforços para aumentar a sua produção de leite, exatamente nesse ponto acontece duas coisas. Primeira coisa, a cerveja preta foi lançada ao mercado com um público-alvo claro dos homens. Como ela não foi aceita pelos homens daquela época por ter talvez o sabor mais adocicado, resolveram então pegar todo aquele estoque e fazer propaganda para voltar para as mulheres. Vamos então direcionar quem é que pode gostar desse sabor. Quem é que gosta de sabor mais adocicado, uma cerveja mais leve, com teor alcoólico mais baixo? Vamos ver se a mulherada aceita isso? Então foi lá e foi feito propagandas direcionadas para mulheres. A mulher, naquele momento em que estava toda empoderada, toda, acabou também querendo fazer tudo, né? Se igualar aí ao homem. Então, ela começou a fazer coisas parecidas com o que os homens faziam, inclusive beber e fumar. Aí, então, uma cerveja preta cabia muito mais, assim, bonitinho para uma mulher da sociedade, mãe de família e tudo mais. A principal coisa por ter esse teor alcoólico mais baixo. Então, era muito legal uma mulher que bebia cerveja preta, era chique.
Aí, quando essa mulherada começou a ter bebê, eles perceberam que o estresse da maternidade, né? Imagina você sabe como são os primeiros dias com o bebê em casa, aquele estresse, aquela loucura e cansaço e ficar sem dormir, enfim. Vamos tomar uma cervejinha para relaxar? E perceberam que, pimba, tomava cervejinha, a mulher relaxava e o leite fluía muito bem. E então começaram a relacionar a cerveja com o aumento da produção de leite, só que o que na verdade acontecia era que a mulher simplesmente relaxava, se entregava, parava de ter minhoquinhas na cabeça e assim o leite fluía. Eu vou contar para vocês uma coisa. Nosso sistema cerebral primitivo, nós temos uma coisa que se chama trava cortical. Essa trava é o que vai proteger, né, o nosso sistema neurológico, a nossa produção de hormônios, a nossa produção de leite, especialmente a nossa cria, já que somos mamíferos. Então, quando a mulher se vê em perigo, sendo ameaçada ou num ambiente de muito estresse, ou mesmo sendo observada, acontece essa trava cortical, que na verdade é uma proteção do nosso organismo. Bom, se eu estou aqui num ambiente tão perigoso, eu não posso amamentar, porque se eu amamentar, eu vou estar expondo minha cria, e aí algum predador pode vir e dar conta da gente, tá? Então é um sistema primitivo que age assim. Então, quando a gente está em ambiente estressante, pessoas nos observando, muitas visitas em casa, muito parecido, né? Esse ambiente selvagem de perigo com o ambiente do pós-parto, onde tá todo mundo em cima de você, cada um falando uma coisa, toda hora toca a campainha, chegando mais visita, a hora que você pensa que uma foi embora, a outra tá chegando, e assim vai. E aí, o que acontece, gente? A gente trava e o leite não flui. E de repente, algo que a gente faz para relaxar nesse momento pode sim fazer com que o nosso leite volte a fluir. Não necessariamente precisa ser beber cerveja. Eu vou já dar algumas dicas para vocês de como vocês podem fazer para relaxar sem ser tomando cerveja, sem ser tomando álcool, tá? O segundo ponto que aconteceu naquela época foi o quê? A chegada, né, do leite em pó e das mamadeiras, o que facilitou muito a vida daquela mulher na época, porque naquela época foi a solução do problema. Os médicos não sabiam orientar as mulheres de como fazer para resgatar essa produção de leite. As mulheres precisavam sair para trabalhar e os bebês precisavam ser alimentados. Então, calhou muito bem desse leite em pó chegar nesse momento, na mamadeira bonitinho, ainda mais da forma que foi feito, cheio de uma propaganda totalmente envolvente, de cunho científico, dizendo que o leite era em pó, o leite infantil, o alimento infantil, era tão bom quanto o leite materno, ou ainda melhor que o leite materno, porque ele era um leite que era fabricado para isso, então tinha uma tecnologia por trás disso. Aliás, os leites artificiais na época eram muito caros e só pessoas que tinham realmente poderes aquisitivos melhores podiam comprar para suas crianças. Então era muito chique você dar um leite em pó para criança. Vocês já viram aquelas imagens das criancinhas em frente a uma pirâmide de leite em pó? Era um orgulho para a mãe saber que a bebê mamou tudo aquilo de leite em pó. Olha só como eu sou boa, eu posso dar o melhor para ele. Então isso foi contaminando essa segurança das mães. As mães, elas foram então perdendo a sua confiança em sua capacidade em amamentar. Depois disso acabou acontecendo uma taxa de mortalidade infantil muito grande. E os pesquisadores então começaram a resgatar o aleitamento materno exclusivo, entendendo que só assim as crianças poderiam sobreviver e viver com saúde. Então foi realizado depois dos anos 80 campanhas do governo e campanhas muito fortes para resgatar essa cultura da amamentação. E aí, mais uma vez, dizer para a mãe, não mãe, não é isso não, ó, tem coisa melhor aqui. Só que aí as mães desaprenderam a amamentar. E o pior, não tinha quem ensinasse essas mães, porque os médicos já não sabiam mais como fazer isso. E aí, de lá pra cá, é que a gente vem nessa busca e nesse resgate pra gente conseguir, então, trazer de novo pra nossa cultura. Estamos conseguindo, graças a Deus,
ótimos resultados. Hoje, apesar da taxa ainda muito baixa, o Brasil já é referência em aleitamento materno no mundo, graças a essas campanhas que foram sendo feitas, às ONG, aos grupos de mães, a força dessa mulherada mesmo. E acredito que a gente vai ainda mais longe, porque a partir do momento que a mãe, ela acredita na sua capacidade de amamentar, e ela só sente que ela precisa de um pouquinho de ajuda, gente, a gente vai longe com isso. E além do mais, essas mães que estão amamentando agora serão exemplos para as filhas, para as crianças que estão vindo. Então acredito fortemente que a nossa próxima geração já terá resultados muito melhores, porque a gente vai ter para quem perguntar. Nós vamos ter uma referência que hoje em dia muitas vezes a gente ainda não tem. A nossa mãe, por exemplo, não conseguiu amamentar a gente. Então como que elas podem ensinar uma coisa que elas não fizeram, uma vivência que elas não tiveram, né? Então acredito que o futuro será bem próspero em relação à amamentação. Bom, mas então, vale a pena tomar cerveja preta? Pesquisas mostram que cerveja ou qualquer outro tipo de álcool, eles podem diminuir até 20% a quantidade de leite que a criança mama. Por quê? Quando a mãe ingere álcool, a criança também pode ficar sonolenta. Ficando sonolenta, ela suga menos. Então, até mesmo por esse motivo, não compensa a gente lançar a mão da cerveja preta ou de qualquer outro tipo de bebida alcoólica para a gente tentar melhorar a produção de leite. Certo? O conceito de tudo isso é muito legal, porque as mulheres tomavam cerveja preta para poder relaxar. E como é que a gente pode relaxar sem precisar tomar álcool? Vamos lá. Uma dica que eu te dou é a seguinte: se você sente que a sua produção dá aquela caída no finalzinho da tarde, muitas mães relatam isso. É porque nesse momento você já está mais cansada, você talvez passou por uma noite difícil, um dia agitado, então chega no final do dia, você já está moída, né? Então é super importante você pedir ajuda, acione a sua rede de apoio, combine com alguém para ficar alguns minutinhos com a sua criança para você poder dar uma descansada. Se isso não for possível, procure toda vez que o bebê dormir, especialmente se o seu bebê for pequenininho, durma também. Deita junto, faz a amamentação na posição deitada. A amamentação na posição deitada é perfeita para a mãe descansar. E olha, não causa otite não, tá? A amamentação no peito não causa otite, na mamadeira já é diferente. Mas amamentar deitada é muito saudável para a mãe, porque é aquele momento que você vai ter aquele descanso, vai poder, sabe, realmente relaxar. Durante a amamentação, vai sendo liberadas endorfina, serotonina, que são hormônios que trazem bem-estar. E por isso que muitas vezes que a gente está amamentando, a gente dá aquelas pescadas, né? Então, o que você pode fazer? Se você estiver sentada, use almofadas de amamentação. Se você não tiver almofada, forre com travesseiros e permita que o seu bebê fique bem, como se você soltasse o bebê e o bebê não caísse, não saísse de lá, o bebê estivesse seguro. Porque aí, se você dá uma descansadinha, o bebê tá ali e tá tudo bem. E se você for amamentar deitada, aí você pode se largar mesmo. E isso é muito bom, porque com a ação desses hormônios no seu organismo, no seu sangue, vai te ajudar a relaxar muito. Então, você deitou ali por uns 10 minutinhos, menina, a hora que você sai dali, parece que você tá renovada. É impressionante. Parece que você dormiu por meia hora, uma hora. Então, aproveite esses momentos. E a gente sabe que muitas mães não têm condições de ter outra pessoa para ajudar. Então, a gente tem que se virar, aprender a descansar, mesmo com criança pequena em casa. É claro que tem dias que serão mais difíceis. Vão. Tem dias que a criança tá com cólica. Vai dar mais trabalho, vai chorar mais. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre cólicas do bebê, recomendo que você dê uma olhadinha também. E lá nesse vídeo também tem algumas dicas para você trazer essa coisa do colo, de ficar muito com a criança no colo de uma forma mais leve, tá bom? Então assiste aqui, tá aqui em cima para vocês. Então a gente vai ter que ir descobrindo, especialmente as mães de primeira viagem, né, as recém-mamães, descobrindo formas de a gente descansar mesmo com o bebê, porque você não vai ter uma noite inteira para você ainda, calma, depois tudo volta ao normal, mas vai então tentando relaxar nos momentos que você pode, procura prestar atenção. Aí, gente, tinha dia que eu tava com meu filho, aí eu penso, nossa, gente, eu tô tão tensa. Meu Deus, peraí, relaxa, respira, começa a dar uma respirada, solta os músculos da face, sabe?
solta a língua, dá uma soltadinha, porque às vezes a gente fica tão tensa que até a musculatura da nossa face fica toda pregada, assim. Então, dá aquela relaxada, dá uma respirada, não, tá tudo bem, vamos lá. A criança tá chorando, a criança chora mesmo. Vamos tentar ficar um pouquinho mais zen, né? As preocupações vão acontecer, mas a gente não pode deixar as preocupações dominar a gente. A gente precisa dominar as preocupações. Tá havendo incômodo? Tá havendo alguma dificuldade? Como é que eu posso pedir ajuda nisso? Isso é muito importante. Você não precisa ficar tentando resolver tudo sozinha só porque você é mãe. Procure as pessoas certas para te ajudar. Se a sua mãe, a avó da criança, não amamentou a sua criança, como é que ela pode te ajudar com a amamentação? Então você precisa de alguém que te ajude verdadeiramente com a amamentação. Por mais que a avó da criança tenha amor por você, que é filha dela, tem amor para a criança, que é neto ou neta dela, ela tá fazendo tudo isso de maior coração do mundo, mas infelizmente nesse quesito ela não pode ajudar. E a gente precisa enxergar e aceitar isso, senão a gente só vai sofrer, tá bom? Outra coisa, meninas, o problema da baixa produção de leite, muitas vezes é a trava cortical, então perceba se isso não tá acontecendo com você, se não tá travando aí, um pouquinho mais de sossego, um pouquinho mais de leveza sempre faz bem, procure se divertir, né, com a sua criança. E também a sucção pode não estar efetiva, porque as mães falam, Andressa, eu tentei de tudo, a pega estava correta. Ok, às vezes a pega está correta, mas a sucção não está efetiva. Só que isso é um assunto para uma próxima aula, e assim que essa aula estiver disponível, eu coloco aqui para vocês no link aqui embaixo, tá bom? Fiquem atentas, talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, esteja com essa aula disponível para você. Procure aqui no link da descrição. Se você gostou desse vídeo, eu espero de coração seu joinha, porque isso ajuda muito a gente propagar as mensagens aqui de amamentação e da maternidade aqui no Sintonia de Mãe. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho para você sempre ser notificada dos vídeos que eu colocar aqui, estão sempre então por dentro das novidades aqui do Sintonia de Mãe. Quero convidar você também para participar do nosso canal do Telegram. Telegram, tem aqui também o link para você, é totalmente gratuito e por lá você fica sabendo de todas as novidades aqui do Sintonia de Mãe. Aulas novas que a gente vai ter, vídeo novo que saiu, eu sempre faço uns áudios lá também com dicas, então é muito legal você participar por lá também. É uma maneira que eu encontrei da gente ficar mais próxima, a gente ficar mais juntas e eu poder então levar as informações, especialmente sobre amamentação, sono do bebê, introdução alimentar, que são os principais desafios que a gente tem na maternidade, especialmente aí no primeiro ano de vida do bebê. Então, eu te encontro por lá. Até mais!